Livro Muito Além dos Nossos Sonhos, pelo espírito Suzette, O Desencarne, capítulo 1. Estava bem, sentia-me bem. O soro caía normalmente, tudo corria bem. De quando em quando uma enfermeira chegava perto de mim e daquelas mulheres que ali estavam. Olhavam-me e me cercavam com sorrisos de amizade e caridade cristã. De repente, fiquei muito sonolenta, muito pesada. Achei que haviam colocado algo no soro para que dormisse. Achei aquilo um absurdo. Nada adiantaram meus pensamentos naquela hora. Dormi. Profundamente. Quando acordei, estava em outro quarto de hospital, com muitos aparelhos e médicos ao meu redor. Estranhei. Então quis mostrar-lhes que estava bem. Fiz um pouco de esforço e sentei-me no leito. Mesmo assim, eles nada disseram. Continuaram ali parados, olhando aqueles aparelhos, olhando para mim. E eu sorria. Queria demonstrar que estava tudo bem. As horas passaram, cansei-me de estar sentada e deitei-me novamente. Tentei dormir, mas não consegui. Então, por conta própria, já que não me mandavam levantar, eu me levantei. Uma enfermeira muito carinhosa deu-me a mão e com muita firmeza ajudou-me a caminhar. Caminhamos. Senti-me cansada e pedi para retornar ao leito. A enfermeira carinhosamente respondeu: agora você se sentará nesta cadeira de rodas, e iremos conversar um pouco no jardim. Fomos, mas saindo daquele quarto te avistei, mãezinha. Sorri e tu nada dizias, choravas. Perturbei-me com aquela situação e pedi à enfermeira que me levasse até onde estavas. Ela chegou-me um pouco mais e eu toquei as tuas mãos geladas e tu não reagiste. Continuaste ali parada e triste. De quando em quando uma lágrima rolava em teu rosto pálido e triste. De repente senti um choque no peito, meu coração doeu. Olhei para os lados e percebi que havia muita gente naquele local. O corredor estava repleto de pessoas e pensei: não é hora da visita. Como podem permitir tanta gente? De novo, aquele arrepio. Comecei a sentir medo, frio, muito frio. Levantei-me daquela cadeira e corri. Voltei ao quarto, onde pude observar que estava cheio de gente. Quando cheguei perto do meu leito, tomei um novo choque. Lá estava eu sem cor, triste, dormindo profundamente. Olhei os aparelhos e estes batiam devagar e estavam quase parando. Observei atentamente que meu coração, minha respiração, enfim, todos os meus órgãos funcionavam através deles e apavorei-me. Tentei gritar, não tinha voz. Afinal de contas, eu sabia o que estava acontecendo. Assim, ao aproximar-se de mim novamente, aquela enfermeira, perguntei-lhe: estou em coma? Sim, minha filha, seu corpo físico está em coma profundo e seu cérebro já entrou em paralisação também. Agora já chorava e gritei: meu Deus, não tem mais jeito, estou morta. E quis explicar para mim mesma que não estava. Estudei tanto, me sentia tão preparada para o desencarne e fui fraca, mãezinha, muito fraca. Entreguei-me ao choro profundo. A tristeza tomou conta do meu coração, mas fui forte o bastante para pedir àquela boa enfermeira que me deixasse ficar até o fim, ficar e ver o aparelho parar, ficar e presenciar também a dor daqueles a quem tanto amava. Pedi a ela para ficar. Ela se afastou e chegou perto de um senhor que era o médico-chefe daquele setor. Este me deixou mais tranquila quando assinou com a cabeça que sim. Sentei-me numa cadeira ao lado do meu corpo físico e pus-me a orar. Coloquei-me a velar aquele corpo que tanto amara, pois através dele fui tão feliz e tive momentos maravilhosos. Lá estava eu cansada, triste, mas firme no meu propósito de permanecer ali até a hora final do meu corpo físico nesta terra abençoada. Era um entra e sai, ela vai melhorar, partindo de corações solidários,
mas eu sabia que não adiantaria mais a boa vontade de ninguém. A minha hora era chegada final. O que fazer? Pensei. Aquela boa enfermeira que me fazia companhia respondeu-me serena. Acho bom orarmos. Orarmos para o bem-estar dos seus familiares e para que você, querida irmã, permaneça forte, porque passará momentos de muito desespero. Pedi a ela para que fôssemos olhar minha mãezinha, meu pai, o Alain, o Marcelo, enfim, todos aqueles que me amavam e estavam ali também, e apegando como eu às preces para que todos nós nos fortalecêssemos. Cheguei perto de ti, mãezinha, tão abatida, triste, angustiada. Abracei-te mais uma vez e senti que estavas gelada e fraca. Percebi então como estavas mal. Não comias, não dormias, havia dias. Tu, mãezinha, te entregaste à desolação total. Foi aí que resolvi fazer algo para que despertasses, não te entregasses ao desânimo total. Corri de volta ao lado do meu corpo, estava perto de minha partida. Olhei para aquela bondosa enfermeira, implorei com uma expressão de muita dor que me ajudasse a ter forças. Foi aí que alguns médicos se aproximaram de mim e puseram-me a me olhar. Como eles estavam ali para fazer o relatório médico, eu adquiri uma força que veio de dentro do meu peito. Corri para aqueles aparelhos e comecei a mexer, com uma força que não sei explicar. Nem mesmo eu sabia que era possuidora de tanta. Alterei aqueles aparelhos por um momento. Aumentei a frequência cardíaca. Mexi no aparelho de pressão. Nada entendia daquilo, mas só sei que tudo estava no vermelho. Fiz muita força para que, por alguns segundos, aqueles permanecessem alterados a meu favor. Senti logo a reação de todos. Foi aquela correria. Tiraram-me a temperatura. Enfim, eu estava reagindo. Mal sabiam eles que era estranho ao meu triste corpo. Com a ajuda da enfermeira e de alguns médicos, pudemos alterar por instantes o quadro clínico em que me encontrava. Eles também me ajudaram, porque a causa, enfim, era nobre. Em meio ao meu desespero interior, tentei ajudar os meus, que tanto sofriam também. Nunca fui uma pessoa egoísta, não seria naquele momento que o seria. Quando terminou a visita dos médicos, pude, enfim, deixar os aparelhos seguirem o seu curso. Quem sou eu para mudar o que já está traçado há muito pelo Pai? Segui uma médica. Comecei a aplicar ali tudo que tinha aprendido nos livros de André Luiz e sobre mediunidade que estudara. Cheguei bem pertinho daquela médica e comecei a pedir-lhe que fosse logo relatar o que havia ocorrido minutos antes. Ela relutou, pensou. Não, pela manhã informo. Eu continuei ao seu lado, pedindo-lhe, implorando que fosse naquele momento. Afinal de contas, eles também sofriam e precisavam de consolo, porque não há consolo maior do que animá-los com a minha melhor aparente. A notícia seria de muito valor para todos. E continuei, pedindo que me ajudasse e fosse até vocês, mãezinha. Principalmente por ti, mãezinha, pois estavas muito abatida. Pude então perceber que não estava agindo erradamente, porque de longe aquela boa enfermeira seguia-me com um olhar sereno, dando-me segurança. Acompanhei a médica até onde ela se havia sentado e fechado os olhos. Então eu agi. Fiz-me o mais presente possível. Pedi-lhe pessoalmente, olho no olho, para que me ajudasse e informasse meus familiares. A médica, como todos aqueles que não têm uma religião certa, assustou-se. Com um pouco de medo, acreditando ou não na vida após a morte, levantou-se com o firme propósito de avisar a minha mãe e a todos que ali aguardavam uma pequena notícia de conforto, por menor que fosse. Quando transmitiu a minha repentina melhora, eu senti o teu sangue, mãezinha, correr novamente nas veias, como a esquentar todo o teu corpo naquele momento. Abracei-te com carinho, sentindo o teu coração bater descompassado e feliz. Vi, mãe, brotar em teu peito uma luzinha viva e brilhante de esperança. Todos ali se sentiram melhor, quando alguém, naquele momento, falou:
Vai, Orígenes, vai comer algo e dorme um pouco, para amanhã estares mais restabelecida do cansaço. Corri para o teu lado e comecei a pedir-te, mãezinha, que fosses com eles e te alimentasses um pouco. Sabia que isto adiantaria, porque assim fiz com a médica e adiantou. Mãezinha, eu já sabia que era o fim e este estava cada vez mais próximo, pois aquele cordão que me ligara ao corpo físico estava prestes a se desligar de vez. Sua luz era já muito fraca e quase não se enxergava mais. Sabia que estava perto. Tinha que fazer algo e tirar-te dali. Coloquei-me ao teu lado, dando-te ânimo e esperança. Pedi para que que tudo acabaria bem. Mãe, fiquei impressionada com minha força, pois tu logo me atendeste e partiste. Eu não podia ir, porque era já chegada quase a hora do desligamento do meu corpo físico.